Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o microscópio, então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos de microscópio, o eletrônico e o óptico. A gente vai falar do óptico. O óptico possui duas partes, a ótica e a parte mecânica, que a gente faz com as mãos, né? A gente vai modificando com a mão. Primeiro, vamos entender todos os elementos, todos os objetos que possuem no nosso microscópio. Primeiro nós temos as lentes oculares, né, onde a gente olha, né, a imagem. Elas vão ter uma aproximação de 10 vezes. Conectados a ela, a gente vai ter os tubos. Os tubos vão fornecer estabilidade, né, as lentes oculares vão se conectar ao braço. O braço é outra estrutura que vai conectar essas estruturas ao resto do microscópio sem que elas caiam, né, sem que elas fiquem instáveis. Além disso, abaixo do nosso tubo, nós temos o revólver. O revólver é uma estrutura giratória que vai acoplar as lentes objetivas. As lentes objetivas são aquelas que a gente varia para a gente aproximar ou a gente desaproximar, né, o que a gente está vendo. Então a gente tem 4 lentes objetivas, geralmente de 4, 10, 40 e 100 vezes. De 4 até o 40 a gente usa sem nada de lubrificante, sem óleo, sem nada. Quando a gente usa de 100, a gente sempre vai usar um óleo de imersão, que eu vou falar mais pra frente. Bom, já falamos de 5, temos mais algumas. Bom, abaixo das lentes nós temos uma coisa que a gente vai chamar de platina ou mesa, onde a gente coloca, né, a nossa amostra e o que a gente vai ver no microscópio. Além disso, na mesa, na própria platina, a gente tem a pinça. A pinça ela vai segurar, né, o nosso pedaço de vidro, onde vai estar a nossa amostra, então ele vai trazer uma estabilidade. Além disso, abaixo da nossa mesa, abaixo da platina, a gente vai ter uma estrutura chamada condensador de diafragma. Então, qual que é o objetivo principal? Mandar luz para essa amostra para ficar mais fácil de a gente poder vê-la. Então, vamos entender um pouco sobre isso. O condensador ele é composto por uma ou duas, né, lentes convergentes, que elas vão direcionar a luz para a amostra. Já o nosso diafragma é uma lente que vai abrir e fechar, permitindo a quantidade de luz que vai ser disponibilizada para o condensador. Além disso, a gente tem estruturas que também vão auxiliar a gente poder centralizar a imagem. Então, nós temos, no caso, o chariote, o parafuso macrométrico ou macrômetro e o parafuso micrômetro ou micrométrico. Vamos entender então o que é cada um. O chariote é uma estrutura, né, que a gente mexe, que ela está mais abaixo, né, do nosso microscópio. E o que ela vai fazer? Ela vai movimentar para frente e para trás e para a esquerda e para a direita a nossa platina, a nossa mesa. O micro, ele vai proporcionar também um movimento sutil, só para a gente poder centralizar a imagem. E o macro, ele vai permitir o movimento de cima para baixo, né? Então vertical do nosso microscópio. Bom, para a gente finalizar, a gente tem três estruturas muito importantes. Primeiro é a base, né, que é a parte de baixo do nosso microscópio, que vai proporcionar estabilidade e o peso para ele. A fonte de luz, que é onde sai. E também o controle de luz, que alguns têm, né, tem como se fosse um limitador. Então, é a quantidade de luz que ele vai permitir chegar até o diafragma, consequentemente o condensador e a amostra. Beleza. Então, as estruturas que nós temos no microscópio. Só que o microscópio óptico, ele tem uma limitação. Tudo o que a gente vê, né, é numa dimensão de 0,2 micrométricos. Então, por exemplo, eu estou observando dois elementos, duas bactérias. Se elas estiverem a 0,2 micrométricos, eu consigo ver as duas bactérias. Então, uma é diferente da outra. Se eles estiverem numa distância menor, eu vou ver elas como se fossem só uma. Então, eu não vou ver elas separadas. Então, isso é um limite que a gente tem. Então, se for menor do que 0,2, eu não consigo ver as coisas corretamente. E se for maior, também dá para ver. Então, ele tem essa dimensão, né, limitada. Além disso, quando a gente fala do microscópio, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, primeiro, sempre que for transportar um microscópio, sempre usar as duas mãos. Sempre que for começar a utilizar o microscópio, sempre realizar movimentos sutis, começar pela lente com menor aproximação, nunca colocar a mão na lente, nunca movimentar, né, as lentes objetivas pela lente, mas sim pelo revólver, isso é muito importante. Sempre, quando a gente terminar de utilizar, colocar na lente com a menor aproximação, diminuir a luz, né, presente no diafragma, depois desligar a máquina, deixar um local seco, não pode ser úmido, tomar cuidado com as lentes objetivas, então sempre limpá-las depois, evitar, né, que fique muito próxima a platina e as lentes objetivas para que ela não risque, e entre outras coisas importantes. Além disso, tem três substâncias, né, que a gente usa,
que é muito importante para que funcione o microscópio. Primeiro é a iluminação de color, que é como a gente vai usar o microscópio, né, no geral. Então, primeiro, a gente sempre vai ligar ele e a gente vai deixar ele na menor aproximação. Então, no caso, entre 4x e 10x, dependendo do microscópio. Depois a gente vai elevar o condensador, a gente vai deixar ele próximo, né, da nossa platina e também da nossa amostra. Depois a gente vai diminuindo a luz do diafragma até formar uma estrutura dimensional que seja iluminada. E a gente vê se ela está centralizada. Se ela não estiver centralizada, a gente vai organizando, né? A gente vai modelando, né? Através dos parafusos que eu falei anteriormente, para que ele fique centralizado. Quando ele estiver centralizado, a gente aumenta a luz do diafragma, né? Então a gente abre mais. E aí, com isso, ele vai proporcionar uma imagem muito boa do que a gente vai estar vendo. Então a iluminação é muito importante, porque ela vai auxiliar no contraste, na nitidez do que a gente está vendo. Então a falta de luz não vai ter detalhe, e no excesso de luz, né, vai ofuscar esses detalhes. Então é importante a gente lembrar, né, dessa forma de iluminação de color que vai ajudar a gente a ver a imagem. Além disso, quando a gente usar a lente de 100x, como ela fica muito próxima da nossa amostra, ela vai ter risco de poder riscar e a imagem não fica muito boa. Por isso a gente vai usar um óleo. E o óleo de imersão que a gente coloca, né, na nossa lente, né, que é onde a gente coloca a amostra, ela vai ser essencial tanto para não riscar, quanto para ficar mais fácil de ver a imagem. Por quê? Ela possui um índice de refração igual ao do vidro. Então, quando as luzes feitas pelo condensador de diafragma vêm, elas não vão se dividir, elas não vão se dispersar, elas vão ser alinhadas, né, e a gente vai poder observá-las de forma melhor. Então, óleo de imersão é muito importante. O cuidado que você tem que ter, nunca limpar com álcool, sempre com um papel, né, filtrado com éter, que é uma substância, porque o álcool ele não se dilui no óleo. Portanto, vai gerar um líquido branco e assim pode estragar, né, a amostra e também o vidro que nós estamos utilizando. Beleza. Falei de um, tem outros dois muito importantes. Tem mais um que é muito importante, que é a questão dos corantes. Então, o que o corante faz? A maioria dos elementos que a gente vê no microscópio, eles são transparentes. E com a luz fica ainda mais difícil de ver, né, sem algo para destacar. Portanto, o corante ele vai ser importante para trazer um contraste, né, naquele elemento que a gente está observando, ou para destacar alguma estrutura. Então, por exemplo, o azul de metilol ele vai destacar o núcleo presente numa célula. Então, o corante ele vai auxiliar a gente poder ver a imagem melhor, juntamente à luz, juntamente ao óleo também, né, se for uma lente de 100x, e assim fica mais fácil de ver através do contraste. Importante ressaltar, como que a gente calcula a aproximação? Sempre é a aproximação da lente ocular com a objetiva. Então, por exemplo, já que a ocular é sempre 10, a gente tem que ver quanto que está no objetivo. Então, se eu tiver com a aproximação de 100 na objetiva, a gente vai ter uma aproximação de 1000, multiplica por 10. Se eu tiver com 40, 400. Se eu tiver com 4, 40, e assim por diante. Bom, do microscópio é apenas isso. Mas é importante a gente entender também, né, o que a gente consegue observar no microscópio. E aí vem a importância da nossa amostra. Então veja, a gente vai ter uma lâmina onde a gente vai colocar uma amostra e a gente vai observar. O que tem que tomar cuidado? Sempre essa lâmina, ela tem que estar sempre limpa, não pode estar com sujeira, senão vai gerar bolhas de sujeira ou bolhas de água se estiver muito hidratada, então tem que sempre estar limpa. Ela não pode ser muito espessa, ela tem que ser fina, né, e não ser muito grande para não riscar a lente. Ela tem que estar lubrificada geralmente com água ou óleo, dependendo da proximidade da nossa lente. E sempre a amostra tem que ser pequena, ela tem que ser dividida e centralizada. Então isso é importante. Então, quando a gente olha, né, no nosso microscópio, a gente consegue ver algumas estruturas quando a gente fala de célula. Então lembra, na célula procarionte, ele vai ter um núcleo? Não vai ter um núcleo, ele vai ter um material genético, um DNA, disperso pelo citoplasma, não vai estar envolto por uma carioteca. É uma célula menor, além disso não possui estruturas membranosas. A eucarionte, né, por outro lado, vai possuir um DNA envolto por carioteca, então não vai estar exposto, né, disperso pelo citoplasma. Ele vai ser uma célula maior e vai ter organismos, né, organelas membranosas. Então essa é a principal diferença. Como que a gente observa, né, a diferença entre uma célula eucarionte, animal e vegetal? A vegetal sempre vai possuir o quê? Parede celular, cloroplasto e também o vacúolo. Lembrando, cloroplastos fazem a fotossíntese, auxiliam na fotossíntese.
O vacúolo armazena substâncias, principalmente água, e a parede celular protege e também não auxilia o processo de saída e entrada de substâncias. Então, sempre que a gente observar, né, as células animais, as células vegetais, a gente tem que observar, né, se tem essas estruturas. No microscópio, a gente não consegue ver o cloroplasto. A gente consegue ver o vacúolo e a gente consegue ver, né, a parede celular, quando a gente fala da célula vegetal. Além disso, a gente consegue ver o núcleo, a gente consegue ver o citoplasma e a membrana plasmática. E na célula animal, como a gente já sabe, elas possuem o lisossomo e o centríolo, que a célula vegetal não possui. No entanto, a gente não consegue observar por causa daquela limitação que eu falei de 0,2 micrométricos. Então é importante a gente lembrar disso. Então, o que a gente consegue ver no microscópio? Sempre, se for animal, membrana, citoplasma e núcleo. Se for vegetal, parede, citoplasma, núcleo e, em alguns casos, o vacúolo. Então, a gente sempre tem que lembrar disso quando a gente falar das células que a gente possui. Bom, então a gente falou tudo o que a gente precisava saber de corante, do óleo de imersão, da luz, do que compõe o microscópio, né, o que a gente consegue observar, né, as diferenças presentes nele, e entre outras coisas, como a limitação dele. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado. Bons estudos, boa prova, valeu!